Começa agora mais um episódio do Uma Puxa a Outra e hoje a gente tem a presença de uma médica veterinária aqui, gente. Uma profissão, assim, uma profissional que a gente já gostaria muito de ter trazido, principalmente, né, aqui, Baixada Santista, cidade de Santos, todo mundo adora pet. Então seja bem-vinda, doutora Carol Haddad, aqui no Uma Puxa a Outra. Muito obrigada, estou muito feliz por eu estar presente aqui nesse programa tão lindo e tão feminino. Então vamos soltar o verbo, vamos falar muito sobre pet hoje e também dar opinião sobre tudo que vier aqui. A gente adora meter o bedelho no comportamento dos outros, né? Com certeza. Então vamos aqui para a primeira puxada do dia. Você acha que o comportamento de uma pessoa com animais diz muito sobre ela? Com certeza, com certeza, com certeza, até porque os animais são seres inocentes, iguais às crianças. E quando a gente lida com a inocência, demonstra muito quem nós somos na nossa alma, dentro da gente. Então, se você é mal com o inocente, será que você não vai ser mal com o resto das pessoas? Não, se você consegue ser mal com o inocente, o que dirá com o resto dos seres humanos? Então, sim, quem maltrata animal não deve nem ter bom dia, como diz a pauta. E nem deveria existir na humanidade, esse é o meu conceito. É lógico que a gente faz consumo, sim, de alimentos, né, da origem animal, mas tudo deveria ter muito cuidado. Então, até mesmo para você fazer o uso disso como alimento, você precisa ter cuidado, ter zelo, ter respeito, não ter crueldade, até para dentro das faculdades, ética, um pouco de moral. Eu fui uma militante na época da faculdade, dos ratinhos, arranjei treta com todo mundo na época. Na época até virei vegetariana por conta disso, porque era um pouco hipócrita da minha parte, enfim, mas eu era aquela militante, porque na época da faculdade a gente tinha que fazer os testes dos animais, hoje já não tem mais isso, mas era uma coisa muito sem ética que eu acho na época, porque você, enfim, fazer eutanásia nos animais só para demonstração, então, sei lá, eram uns 12, 15 ratinhos por dia que eram, né, mortos ali, só para demonstrar como se fazia esse processo. Então eu ficava bem chateada mesmo, assim, com a falta de respeito que existia ali dentro daquilo. Por isso que eu sou de humanas, gente. Nossa, eu não teria como não ser de humanas. Não teria de jeito nenhum na minha vida. Eu admiro muito. Hoje em dia não pode mais, né? Tá proibido pelo Conselho de Ética dentro da medicina veterinária. Eu concordo com tudo que você falou, eu consigo enxergar a certa importância, sim, mas hoje em dia isso eu acho que realmente, né, tendo a consciência de tudo, é muito repugnante. E eu lembro de tudo isso que a gente fazia também com cobaia, né, com ratos e com cães e gatos, e eram animais que eles iam para eutanásia. Mas falando do respeito, como você falou, me veio uma coisa na cabeça, né, que foi uma coisa que eu vi naquele filme Avatar, sim, que eu lembro quando... É que eu não lembro o nome da personagem, né, a atriz principal, que ela mata um animal, mas antes dela matar, dela fazer o sacrifício do animal, porque ela ia comer, ela agradecia por aquela vida. Então, eu também não sou vegetariana, já fui 6 meses, não consegui, gosto de comer carne, mas eu acho que a gente também tem que ser, além do respeito, ter a gratidão, porque eles estão doando a vida pra gente. Sim, faz parte da cadeia alimentar, né? Sim, faz. Que, assim, claro, eu não tenho a possibilidade de ser vegetariana, porque eu gosto muito do consumo da carne vermelha, inclusive, mas tem que ter um respeito, né? E voltando até um pouco da questão da pauta, eu acho que quando a pessoa ela maltrata um animal, uma planta, gente, um ser vivo, seja lá ele qual for, né? Eu acredito muito que nós, seres humanos, a gente acredita que a gente está no topo da cadeia alimentar e a gente quer agir como se fosse. Eu acredito muito que se nós percebêssemos e notássemos que nós fazemos parte da natureza, tanto quanto tudo, a gente é parte, a gente não é um ser suprassumo que está acima de qualquer coisa. Eu acho que a gente teria um ar melhor, a gente teria águas melhores, a gente teria... Por quê? Porque se eu faço parte, eu vou lidar melhor, concorda? Sim, com certeza. Então, eu não sou uma coisa acima daquilo. Então, acho que se a gente
se colocasse como parte, eu acho que muitas das nossas atitudes mudariam. E se a gente trata mal um cachorrinho, um gatinho, seja lá qual for o bicho, eu sou mãe de tartaruga, né, de peixe de água salgada, peixe de água doce, e assim, para mim são a minha vida, as minhas plantas são a minha vida. Por quê? Porque eu faço parte delas. Então, eu trato elas como eu gosto que o mundo me trate. E eu acho que deveria ser dessa maneira, sem dúvida nenhuma. Eu vou trazer um dado legal. Desde 2016, o FBI já considera maus tratos com animais como indicador de violência doméstica e crimes. Então, a Vivi falou inocente, né? E eu diria além do inocente, o vulnerável. Total. Porque o animal, ele é o ápice do vulnerável. E a gente, né, desencadeia aí para crianças, idosos, enfim, mulheres, mas é totalmente vulnerável. Então, para mim, é um baita indicador de quem a pessoa é. Eu jamais teria qualquer tipo de relacionamento, seja amizade, qualquer coisa com alguém que eu soubesse que maltrata animais. Inclusive, eu sempre falo, né, eu vejo coisas assim na internet, eu penso, Deus, muito obrigada por não colocar isso na minha frente, porque eu gastaria meu réu primário com absoluta certeza. Sim. Então, sim, várias vezes eu penso nisso, eu falo, nossa, Deus, obrigada, porque eu com certeza atropelaria uma pessoa dessa sem a menor culpa. Sim. E acredito que muitas pessoas aí concordem, né? Concordem comigo. E tem uma coisa interessante, né? Uma vez eu vi um meme, né? Uma dessas tirinhas, que falava, se tivesse uma pessoa desconhecida e um cachorro, quem você salvaria? Aí a pessoa fala o cachorro. Mas se fosse uma pessoa conhecida e o cachorro, e se fosse duas pessoas conhecidas, o cachorro, então assim, não importa quem seja, né? Eu acho que o animal, ele tem essa inocência, essa pureza, ele traz pra gente algo tão puro mesmo. Tão puro, tão bom, que não faz o menor sentido, né? Que, inclusive, assim, se a gente tiver lá 2 minutinhos de consciência e olhar o quanto eles podem nos ensinar, né? Porque a gente tá aqui achando que, olha, eu ensino, eu vou adestrar, eu vou fazer isso. Gente, passa o dia fora de casa, né? Ele te recebe igual. Como se você estivesse fazendo, você ganhando um prêmio nacional, ele vai te receber. Mas como é que a tartaruga te recebe, Juliana? Normalmente, eu confesso que elas tratam melhor o Davi, porque o Davi que alimenta. Elas gostam mais do pai. Mas, por exemplo, a gente chega em casa, ela já sabe que a gente chegou, elas vão saindo da piscininha e vão esperando a gente pra nos receber. E assim, é muito engraçado que os veterinários dizem que eles podem passar alguns dias sem comer. Então, como a gente costuma viajar bastante, eu falei, perfeito, né? Porque eu vou lá, nunca que eu vou conseguir deixar ela sem comer. A moça que vai lá me ajuda, ela vai lá pra comida. Vai lá só pra... Mas foi muito engraçado uma situação que você fala, como é que você sabe? Teve um dia que a gente foi num final de semana, saiu sexta-feira à noite, deu a comidinha sexta, né? Só ia ficar sábado e voltaríamos no domingo pela manhã. Gente, a gente chegou, elas não foram receber a gente. Aí eu cheguei e fui falar com ela, depois eu vou falar o nome que é engraçado, que tem uma pergunta, inclusive. Ela simplesmente virou o pescoço, tipo assim, não vou falar com você, tô de mal. Eles ficam mesmo, viram a cara e... Pois é, e é um réptil, né, que teoricamente não tem emoção. E, poxa, você vê as duas ali convivendo, o que eles nos ensinam, porque uma ajuda a outra, uma convive com a outra. Tudo que nós deveríamos fazer de forma tranquila, elas fazem. Então, vamos tentar aprender mais com os animais, né? Eu acho que fica aqui uma dica. E eles são seres de cura, né? Então, por exemplo, é muito comum os tutores falarem, por exemplo, traz o animal para fazer um diagnóstico, eu falo, seu cachorro tem diabetes. Mas eu também tenho. Então, é muito comum os animais, eles terem as mesmas doenças que os tutores. Caramba. Porque, na verdade, eles vão proteger as pessoas de terem aquela doença e muitas vezes eles adquirem a própria doença. É muito comum, muito. Então, cachorro, gato, qualquer tipo de animal, eles são filtros energéticos. Eu tive uma experiência nesse sentido, que eu tenho um peixe Oscar. Oscar, ele se alimenta de outros peixinhos, inclusive, né? Se a gente, às vezes, coloca lá pra incentivá-los. E é engraçadíssimo que uma vez eu cheguei em casa, o Bino, era o nome do Bino. Eu cheguei em casa com uma visita e o Bino não foi falar comigo. E o Bino vinha falar comigo. Gente, eles são tão dóceis que se você coloca a mão no aquário, ele vem pra fazer carinho. Caramba, então, assim, e ele não veio.
Ele passou a noite deitado. Eu achei que tá doente. Liguei pra um amigo seu, né? Provavelmente de profissão. Falei, o Bino tá deitado. O que aconteceu? Pelo amor de Deus. E é um peixe, né, gente? Eu tenho consciência que é um peixe. Mas o que aconteceu? Ele, Ju, teve alguém diferente na sua casa? Eu falei, teve. Ele, Ju, ele com certeza filtrou alguma situação aí, energeticamente falando, e pra te proteger. No dia seguinte, fiz lá todos os meus rituais que normalmente eu faço com ele nas conversas. Ele tava super bem. Que bom, graças a Deus. Não é incrível isso? É incrível. Vou até trazer a história do Lucas, do meu filho, que eu acho super interessante, até para todo mundo entender. O Lucas teve um diagnóstico de tumor cerebral com 8 anos de idade, e na época, os animais, eu me senti uma arca de Noé, né? Porque os animais, eles começaram a chegar na minha casa. Desde os hamsters, até o porquinho da Índia, aquele ouriçozinho, os cachorros chegaram nessa época, peixe chegou, todos os animais chegaram, coelho, todos os animais chegaram na minha casa, foram acontecendo do destino. Beleza, chegaram. Aí foi... 2 meses depois ele teve esse diagnóstico, e aí foi todo aquele caos. E ele sarou. E depois de um tempo, os animais foram indo embora, na mesma constância. Jura, viu? Exatamente. Então, assim, os animais, eles sentem. Os animais, eles estão aqui exatamente para ajudar a gente a evoluir, principalmente dentro dos processos difíceis da vida. E eles têm um processo de observação. Eu acho mais barato ficar observando os meus animais. Eu também adoro. Eles observarem a gente. Então, eles ficam assim, né? Ficou assim. E calha muito o que ela falou. Os animais absorvem os nossos comportamentos, absorvem as nossas emoções. Então, por isso que eles desenvolvem as mesmas patologias que a gente. É por conta desse princípio. Se você é uma pessoa muito agitada, você vai ser uma pessoa. E olha que engraçado. Outra lembranças agora, fui a fundo. A minha avó, meu irmão tinha bronquite. E a minha avó deu uma tartaruga, que eu nem lembrava, lembrei agora quando você falou. A gente já teve uma tartaruga em casa, e ela só ficava embaixo da cama do meu irmão. Minha avó falava que ela tava lá pra curá-lo. E ele não tem mais bronquite. Às vezes tem que até pedir, por exemplo, né, pro tutor, ele também buscar um tipo de ajuda quando o animal tá doente. Então, normalmente eu falo, procura uma constelação familiar sistêmica, ou vai receber um reiki, né, vai receber uma energia positiva, ou tomar uma homeopatia, um floral, porque se a gente não ajudar o tutor, muitas vezes o paciente ele não evolui junto, né, o animal. Uau. Então, porque tem essa conexão muito forte. Então, tem tutor que eu até falo, olha, uma constelação... Vai você se tratar também. É uma coisa suave, né, mas energeticamente dizendo, né. Não, e depois eu vou chegar numa pergunta, essa pergunta vai pro próximo bloco, né, de quando o animal fica doente, a gente fica tão obcecado em querer resolver que acaba tirando a qualidade de vida. Eu sei porque eu já fiz isso, né, hoje não foi uma lição de vida, né, mas já era um arrependimento porque a gente estava tão obcecado em talvez resolver aquele problema porque amava tanto o bichinho, e você passa do ponto. Mas eu vou voltar com esse tema aqui no próximo bloco, gente, fica aqui com a gente que eu vou puxar outra volta já. Voltamos com uma puxa outra, e a gente tem muitas perguntas aqui para a doutora Carol. E aí uma delas, né, você já falou um pouco, né, dessa questão nossa, né, de transmitir isso para o animal. Achei muito interessante trazer essa visão mais holística, né, não tão, como é que eu posso dizer, técnica. Então trabalhar, né, nesses dois vieses. Mas eu queria perguntar um pouco, né, a Vivi puxou essa pergunta, a Vivi, né, ela leva os pets dela, né, cuidados pela doutora Carol, falar um pouco sobre alimentação natural, que é um tema que eu acho que todo mundo tem curiosidade. Sim. E é algo, né, que você manja muito. Então, eu amo, né, eu amo falar de alimentação natural, porque eu acredito que dentro da medicina tradicional chinesa, inclusive, né, dizendo, primeiro o tratamento ele vem da alimentação. E, infelizmente, dentro da medicina veterinária, o médico veterinário é o único profissional da saúde que prescreve para o paciente dele um ultraprocessado. A gente vai no médico, vai no nutricionista, e eles falam pra gente comer menos alimentos embalados, né, e mais alimentos naturais, e dentro da medicina veterinária a gente faz exatamente o oposto. Então, a partir do momento em que a gente trata o animal desde a raiz, né, que começando pela energia dos alimentos, eles
deixam de ficar doentes. Então, o passo número 1, na verdade, ele deveria ser a alimentação natural, que inclusive vem com uma frase da medicina ayurvédica, a explicação, eu acho que ela é muito simples, que é: se a nutrição é inadequada, o remédio é pouco eficaz. Se a nutrição é completa, o remédio é pouco necessário. Então, a partir do momento, né? Amei. Então, a partir do momento em que a gente oferece o que eles deveriam comer na natureza, eles vão deixar de ficar doentes. Então, a gente precisa respeitar a fisiologia deles, que cachorro, afinal de contas, e nem gato, eles não cozinham, né? Eu nunca vi cachorro pegar um fósforo, um isqueiro, pegar a panela e cozinhar, né? Então a gente está muito preocupado em fazer um alimento cozido, sendo que o próprio ser humano come comida crua. Eu como sushi, steak tartar, carpaccio, quibe cru. E aí, na hora de respeitar a fisiologia deles, a gente não faz isso. Então, o animal ele precisa comer um alimento que seja, obviamente, de qualidade, mas cru, porque faz parte da fisiologia deles. E a gente tem que entender que um carnívoro não vai comer carboidrato. Então, principalmente o gato, né, que é um carnívoro obrigatório, o cão é um carnívoro oportunista. Então, Bonitinho. E as tartarugas? São vegetarianas? Ai, meu Deus, aí não... eu acho que eles são onívoros, se eu não estiver enganada. Inclusive. Se eu não estiver enganada, mas como não é a minha área, né, eu não vou... A minha área da nutrição é mais cães e gatos, né, os pequenos animais. Mas o que a gente tem que entender é que a ração tem 50% de carboidrato na composição dela. E o alimento natural, a gente vai encontrar esse carboidrato vindo de vegetais, às vezes de algumas frutas que são mais ricas de antioxidantes, mas não de arroz, de milho, de um monte de tubérculo, como inhame, batata. Então o pessoal tem muita mania de dar esses carboidratos e eles acabam inflamando. Então, a maioria das ites que a gente vê nos animais, tipo dermatites, azurolitíases, acistites, todos os tipos de inflamações estão muito atreladas ao ultraprocessado, mas também ao excesso do carboidrato na dieta. Gente, tô aprendendo muito hoje, né? Tô fazendo muita coisa errada já. E o mais legal é que ela traz esse conceito de você não precisa trazer um radicalismo. Então, vai incluindo coisas durante o processo de adaptação, tanto do tutor quanto, né, do animal. Então, por exemplo, os meus animais comiam ração. Então, até a gente se acostumar no que trazer, o que fazer. Então, a gente foi incluindo, né, o pé de galinha, o coração do frango. Pode colocar os ovos, são muito bons. Os ovos também. Que pode ser, por exemplo, um ovo de codorna, pode ser um ovo de galinha. Então, todo dia na dieta, né, o que a Vivi tá falando, né, do mix feeding, que é quando a gente oferta a ração junto com alguns alimentos naturais. Então, se o tutor ele não tem condições de fazer uma dieta 100% natural, que pelo menos ele faça a inclusão de alimentos naturais. Legal. Então, colocar esses ingredientes, né, como a Vivi falou, e eles podem ser crus, né, que eu acho que isso é muito interessante. O ovo, tudo, né? O pessoal fica muito preocupado, né, com a salmonelose, mas a grande questão é que o cão e o gato, eles têm um pH muito ácido, um pH estomacal muito ácido. Ele chega a 1, a 0, às vezes a 0,5, então o pH estomacal, ele consegue debelar essas bactérias. Então é tranquilo com relação à salmonela, por exemplo. E óbvio, né? A gente vai escolher um ovo que seja de qualidade, né? Sim. Um ovo que, inclusive, fresco, né? Exatamente, fresco, né? Que tenha lá o selo do Ministério da Agricultura. Sim, e etc. Armazenamento, né? Como se a gente fosse escolher para o nosso próprio consumo. Carol, responde uma pergunta, né? Eu vou falar até da minha mãe aqui. Minha mãe era daquela que achava que a gente sentia vontade, sabe? Tudo que você come tem que dar um pedacinho. Uhum. E como é que funciona isso pro cachorro, né? Na verdade, porque a gente pensa na nossa cabeça, né? Tô vendo a pessoa comer, vou passar vontade. Eles realmente passam vontade? Não passam? Eu sei que não pode, né? Não tô incentivando, muito pelo contrário, porque eu sou bem Caxias até com a alimentação. Mas é real isso ou não? É coisa da cabeça das pessoas? Eu achei muito legal a pergunta. O que eu queria falar é que quando a gente oferta algo gostoso pro animal comer, tá liberando dopamina na gente. Ou seja,
Quando a gente oferta algo gostoso, nós somos viciados naquilo. Então, aquele tutor, por exemplo, que tá comendo e dá um negocinho, tem essa necessidade, eu tenho tutores que eu tenho que educar o tutor, não é o cachorro, né? Então, é uma pessoa que ela tá viciada em dar alguma coisa gostosa. E isso é muito perigoso, né? Esse excesso de oferta de petisco, porque vem acompanhada muitas vezes de sobrepeso, obesidade, que é uma doença. E Né? alimentos, assim, que não tem valor nutricional nem pra gente, tampouco pro animal, né? Então, depende do que for até. alimento. Então, assim, você quer ofertar alguma coisa gostosa? Vamos ofertar proteína. O pessoal quer dar o quê? Banana, fruta, arroz, pão. Então, vamos lá. Pão tem glúten, as frutas, elas podem ser extremamente calóricas. Olha só que dado interessante. Quando eu oferto uma banana, né, uma banana nanica para um cão de 10 quilos, né, por exemplo, um vira-latinha de 10 quilos, por exemplo. É como se eu estivesse comendo 14 bananas em um único dia. Nossa. Então é uma bomba de açúcar pro cachorro. Meu Deus. E a banana, ela é muito calórica. Então, assim, quer dar fruta? Vamos dar frutas funcionais. Então, morango, mirtilo, amora, que tem antocianinas, que são os antioxidantes, o abacaxi. Ah, mas o abacaxi é ácido. Não, mas o abacaxi, ele tem a bromelina, que ajuda na digestão da proteína. O papai é muito legal, que o pessoal gosta muito de comer de manhã. Tem a papaina, que é uma enzima digestiva também. Então, frutas que sejam funcionais. E o que a gente estava falando, coração de galinha. Para mim, é o melhor petisco que tem. Ele é pequenininho. Proteína. Nossa, eu vou comprar. E uma dica, é a melhor coisa pra você esconder comprimido na hora de medicar o cachorro. Olha essa dica! Com certeza, com certeza. Você corta o topinho do coração, tem os buraquinhos das câmaras cardíacas. Você esconde o comprimido lá dentro e dá pro cachorro comer. E o gato também. E aí uma adora pergunta só, né? Porque eu preciso saber agora isso. Tem que cozinhar, não? Vamos lá, depende do estilo de vida que você, né? Tá. Você quer levar tanto pra você quanto pro pet. Quer dar cozido? O cozimento nunca oxidar gordura. Então, por exemplo, eu vou pegar um azeite, eu vou refogar. Não. Esquece. No vapor ou numa panelinha, assim, com um pouquinho de água só para selar e deixando sempre o centro da carne vermelho para poder manter os antioxidantes. Então, tudo que você frita muito não é legal, tá? Então, nunca nada tostado. Quer dar cru? Eu gosto mais. Pelo menos um congelamento profilático no teu freezer é de 24 horas. Pelo menos, pode passar disso. O congelamento profilático, ele vai fazer a eliminação de futuros parasitas que essa carne possa ter. Então, bactéria não mata, mas eles debelam no pH estomacal. Agora, o grande problema é parasita. Então, escolhe uma carne legal, de uma marca boa, que você faça o seu consumo, né? Que esteja dentro do prazo de validade. E oferta. Só descongela e oferta. Gente, vivendo e aprendendo. Eu tenho cachorro há pouco tempo. Na verdade, meus cachorros são herança, né? Então tá sendo um processo para mim. Primeiro ter cachorro. E o segundo, essa questão da alimentação, que eu tô achando alternativas mais saudáveis para eles. Até porque eles já estão entrando aí na terceira idade. Então essas dicas vou levar. Acredito que não só eu, todo mundo que tá assistindo a gente. Com certeza vai levar e vai aplicar. E eles adoram essa questão, a felicidade. Aí sim você vai ver animais felizes. A gente tava conversando no intervalo, né? Que quando a gente oferta, assim, por exemplo, pros gatinhos, né? Eles comem oncinhas, né? Porque é engraçado, não sei se as suas gatinhas fazem. Quando eu dou coração, ela finge que tá caçando, sabe? Que legal. Ela finge que tá matando, e aí depois ela vai lá e come. Aliás, é uma disputa, tem que até tomar cuidado. Eu tenho 4 em casa, 2 cachorrinhos e 2 gatas. Tem que ser uma coisa realmente, olha, o seu tá aqui, porque senão pode até arranjar briga na hora da refeição com eles. Gente, eu vou só trazer um pouquinho da pauta, só pra gente não perder essa pauta, porque ela é interessante. E acho que acontece muito, né? Não sei, aí vem uma visão profissional, que fala da humanização dos pets. Sim. Os excessos que a gente tá vendo, né? E como é que você enxerga isso, Carol? Ela é polêmica, hein? Ela é polêmica? Não, tudo bem. A gente volta, né? Temos aqui 2 minutinhos desse bloco, mas depois a gente volta a falar isso. Eu acho que hoje em dia existe muito um comportamento de abuso psicológico, tanto do animal com o tutor, quanto do tutor com o animal. Então, existe os dois lados. E eu sou totalmente contra a humanização. Eu acho que animal é filho. Eu só tenho filho peludo.
Meus animais, eles são meus filhos, mas eu respeito a essência deles. Então, assim, eu tenho uma frase que é: deixa o bicho ser bicho. Então, a partir do momento em que a gente respeita a maneira como eles deveriam, né, estar na natureza, com alimentação e com enriquecimento ambiental, por exemplo, eles são muito mais felizes. Então, menos banho, não usar perfume. Cachorro, ele tem que dormir na cama dele, entendeu? É no chão, não é na cama com tutor. Isso tira a privacidade. Eu acho anti-higiênico, principalmente se o animal ele sai na rua, porque às vezes tem tutor que dorme com o animal e aí não quer levar ele pra rua porque ele vai dormir na cama. Aí você já perde essa essência do animal interagir com os outros amigos deles, né? Sim, e até o faro, né? Que exatamente. No caso do cachorro. Que é um enriquecimento ambiental. Então, o animal, ele tem essa necessidade de farejar, de cavar, de passear. E quando a gente oferece isso, a gente, inclusive, além de não predispor a doenças agudas, lá no futuro ele não tem o tal do Alzheimer canino, que é a síndrome da disfunção cognitiva. Que tem, né? Nossa, eu não sabia. Existe, Agora entrou como informação Alzheimer nova canino, aqui. só que se chama síndrome da disfunção cognitiva. Então é aquele animal que fica o dia inteiro em casa, ele não interage, ele espera o tutor, ele tem hora para comer, ele tem hora para dormir, a comida dele é servida num prato, ele não tem dificuldade, e o animal ele vai tendo um processo degenerativo cerebral. Vai de caminho para estimulantes. Não tem os estimulantes. Nossa, gente, isso daí é uma coisa que eu particularmente acabei de aprender agora. Então eu vou chamar o break aqui, porque esse papo tá muito interessante, a gente já volta nele. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra, volta já. Voltamos com uma puxa a outra, estamos falando aqui da humanização dos pets. A doutora Carol deu uma aula aqui pra gente, né, sobre Alzheimer em pets, em cachorros. E além, né, dessa disfunção cognitiva, o que mais aí a gente não sabe, né, que a gente está prejudicando o animal com essa humanização? Bem, a gente pode falar também da parte do sedentarismo, né, que acaba gerando, e também do excesso de carboidrato e ultraprocessado, que é um tema atual dentro da medicina humana. Isso é extrapolado para os animais. Então, a gente tem visto cada vez mais animais obesos, porque eles estão sedentários e estão comendo muito carboidrato e não tem o exercício, né, físico e mental e etc. Então, a obesidade, por exemplo, ela é uma doença, ela é uma inflamação que vai disparar outras doenças. Então, por exemplo, vai predispor formação de cálculo urinário, artrose, problema de coluna com hérnia de disco, a gente tem pancreatite, diabetes. Então, várias doenças que a gente vê na medicina humana, a gente também vê na medicina veterinária. Então, eu acho que a obesidade é um tema muito atual da humanização e eu vejo muito essa parte também da castração precoce. Nossa. Né? Então, assim... E desnecessária, né? Desnecessária. Então, assim, vale lembrar, assim, pessoal, eu não sou contra a castração, tá? De maneira nenhuma. Só que eu acho que existem indicações. Então, por exemplo, vocês são tutoras responsáveis. Os animais de vocês não estão na rua. Por que você tem que castrar uma fêmea pequenininha, né, antes do primeiro cio, sendo que o hormônio ele é importante para o desenvolvimento dela? Sim. A castração precoce, a gente está falando. Agora, um animal que ele veio da rua, que ele é de ONG, que ele não tem um tutor responsável, aí sim, a castração, ela tem uma indicação. Então, eu acho que isso a gente também precisa passar, porque na época que eu me formei, que faz 22 anos, né? A gente aprendia na faculdade que tinha que castrar a cadela antes do primeiro cio. Uau. Era o que a gente praticava, era o que, né? Sendo veterinário, antes do primeiro cio. Daqui a 6 meses ela vai entrar no cio. Pra evitar o câncer de mama, pra evitar o câncer de mama. De útera e aquele outro. A piometra. Isso, exatamente. Só que aí, hoje em dia, a gente vê estudos científicos que mostram que a castração precoce tem vários efeitos colaterais, como incontinência urinária, cadelas com pânico, por exemplo, a fogos de artifício, som alto. Que ficou infantil, né? Manipulação. Até porque você pegou ela, você só fez uma predisposição a um trauma. Pegou ela ali e, de repente, quando ela acordou... Já não era mais nada. Né? Obesidade. Então, tem vários estudos científicos, inclusive, que predispõem ao câncer de bexiga,
né, de vesícula urinária, osteosarcoma em cadelas de grande porte. Tudo infantilizado, não é isso? Sim. Inclusive as próprias maminhas todas, Tudo, né? Não né? tem desenvolvimento. Até o sistema de defesa, né? O imunológico, tudo, né? E essa questão da obesidade, eu vou falar agora porque eu tomei uma bronca ontem. Eu sempre tomo, na verdade. Eu sou mãe de pets não convencionais, né? Então, isso, eu tenho coelho, tenho porquinho da Índia e também tenho papagaio. Mas o meu coelho, eu tomo bronca direto porque ele tem o sobrepeso, já tem a propensão do acúmulo de gordura. E ontem eu tomei um enquadro mesmo de ter que olhar o raio-x e falar, olha, isso aqui é gordura. Mas são só 2 colheres, só 2 colheres além da folha e tal. E é dureza, né? Porque eles pedem. Então, né, voltando naquela pergunta que você falou, né, que você fez, porque é um condicionamento. Então, o animal, ele é tão inteligente que ele sabe que se ele fizer aquela carinha de piedade, ele já te condicionou a você dar o petisco na hora que ele faz assim com a patinha. Então, você está viciada pela dopamina que você está dando e ele te condicionou aquilo. Gente, os animais são os que são mais propensos ao comportamento de fato, porque eles aprendem por observação, não que a gente também não aprenda, mas eles só aprendem dessa maneira, Sim. observando. Uhum. Então eles já entendem com esse vínculo mental. O que eu preciso fazer para ela me dar? Eu preciso ficar raspando a porta? Eu preciso ficar lá latindo até ela ficar irritada e abrir minha porta? Porque o meu faz isso, né? A late até me irritar profundamente. Falando, tá bom, eu vou abrir a porta pra você. Então, é um processo de... Não, e é difícil, né? Porque o Otávio é meu coelho. O Otávio, ele vem, aí ele começa a bater com o nariz, assim. E, é tão lindo, gente. Perfeito. E aí eu falo, meu Deus do céu, vou cair nesse golpe. E é tão gostoso dar uma coisinha gostosa. E ele fica feliz com a gente. O meu primeiro coelho, ele tinha uma bandejinha, assim. Minha mãe dava muita fruta, né? Porque eu morava com ela ainda. E ele, quando ele queria fruta, ele batia aquilo no chão até alguém levar a fruta que ele queria. Não bastava ser bom. Não bastava ser, não, era que ele queria. Ele gostava da banana, só as frutas mais calóricas, né? E ele arremessava o negócio longe. E a gente era totalmente treinado pelo bicho mesmo, então. É o contrário, né? Eu não fui treinada, eu fui condicionada. E agora, antes da gente ir pro caderno, rapidinho, uma pergunta, né, que eu puxei ali do outro bloco. A gente, né, tem agora os pets como pessoas da família, né? São como entes, né? São pessoas da família mesmo. Aonde que é o momento que a gente extrapola nos cuidados? E aí, quando eu digo isso, porque às vezes tem doenças que a gente sabe que são terminais e tem que oferecer qualidade de vida. E naquela ânsia de querer salvar, naquela ânsia de querer resolver, eu sou uma pessoa que, assim, minha inteligência emocional, quando meus bichos ficam doentes, ela vai para a inteligência emocional de uma criança de 5 anos de idade. Porque aí eu já tenho crise de ansiedade, eu já não fico dormir, eu sou daquela que fica olhando. E aí você causa um estresse, né, maior ainda pro bicho. Qual que é a recomendação pra gente não surtar? Eu acho super normal a gente dar aquela surtada, porque é um amor tão grande que eu acho que se a gente não tivesse esse tipo de sentimento era porque realmente a gente não gosta tanto deles assim. Eu também tenho os meus momentos, porque eu também sou tutora. Sim. Eu sou veterinária, mas eu também sou tutora. E a gente fala que quando a gente sai, né, quando eu viro tutora, eu sou uma pessoa normal e eu também tenho as minhas crises de ansiedade. Mas eu acho que a partir do momento que a gente para de respeitar a essência deles, é porque realmente passou dos limites. Quer ver um exemplo? Cachorro, ele gosta de fazer jejum intermitente. Às vezes tem cachorro que não quer comer aquele dia, simplesmente porque eles gostam, porque faz parte da essência deles não comerem. Eu descobri isso agora. Porque o cachorro só caça uma vez ao dia, e tem dia que eles não caçam, né, quando eles caçavam. Então faz parte da essência deles eles não quererem comer, por exemplo, uma vez no mês. A gente também é assim, sim, certo? Aí o que o tutor faz? Enfim. Ai, faz aviãozinho, vai fingir que vai pegar, vai falar que vai dar pro outro, conta o grão da ração. Então aí já passou do limite. Mas também não é para deixar 3 dias o animal sem comer, aí já é realmente anormal. Tá. Então a gente precisa respeitar a essência deles. Uma hora que passou do limite, aí realmente... Mudança do hábito é uma coisa para ligar o sinalzinho, né? Sim. Mas nada... E nada como você procurar um bom profissional
para ele realmente poder te indicar o melhor exame para a gente poder ter o melhor diagnóstico, consequentemente o melhor tratamento. Então, às vezes é uma coisa simples, né, que a gente pode resolver ali com, não sei, uma prescrição de nutracêutico, um fitoterápico chinês, uma acupuntura, uma alopatia mesmo que seja, mas procurar o profissional e não muitas vezes informação ali na internet. Isso é Então, difícil. às vezes tem muita gente que já chega com o diagnóstico pronto e fala, não, peraí, agora Vem cá. Vamos deixa ter eu calma. fazer o meu diagnóstico. Gente, né? foi mal, precisaria dos 3 programas aqui, né? Já falei. E aí já deixo para vocês aí que estão assistindo a gente, deixem suas perguntas, deixem aí suas opiniões, que pra gente é muito importante e quem sabe a gente, né, aprofunda mais ainda os temas. E aí, pra gente encerrar o programa agora, eu vou trazer o caderno de perguntas, um caderno de perguntas papum, porque a gente tem pouquinho tempo. Qual o nome de pet mais inusitado que você já ouviu ou já deu? Ju, começa. Da Jurema. Minha tartaruga. Da Jurema. É Davi, Juliana e Jurema, porque a gente queria Jurema. E é um nome de uma só. É da Jurema só. Tem RG, certidão de nascimento, mesmo não sendo humanizada. Tá. Eu não tenho problema, gente. Não é nada humanizado, tá tudo tranquilo. Você eu acho que vai ter um monte, né? Tem Não vários. Putz, um só vai ser difícil, Tem mas vários. vai. Eu vou falar um que é um paciente meu que eu tenho conversado bastante atualmente com a tutora e eu acho o nome dele muito legal, que é Leitinho. Leitinho é muito bom. A minha se chamava Mione. Diermione. Diermione. Essa aí, ó, só quem entende um pouquinho da referência. Ai, gente, meu primeiro coelho chamava Leopoldo. Eu acho que Muito Leopoldo é legal. muito nome de coelho, gente. É. Mas é Depois, né, que passou, eu falo, nossa, mas até hoje eu penso, falo, se Leopoldo era muito nome de coelho, vai ser difícil, né, a gente chegar Superar. num nome. E teve uma amiga minha, que o cachorro dela chamava Dog, eu achava sensacional, né, porque Eu já tive 2 pacientes dog. chamavam Dog também, eu acho não. tão simplista É. e É prático. tão simples, não, exatamente. E aí a outra pergunta, vamos lá, se os animais falassem, o que você acha que eles diriam? Vivi, começa você. Eu quero atenção, 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 me dá atenção, me dá atenção, eu quero atenção agora, por favor, eu quero mais atenção, é a atenção que eu quero agora, me dê atenção. Tá dando atenção pro outro? Por que não tá dando atenção pra mim? Agora eu quero atenção, por que você foi embora? Eu quero atenção de novo. É cachorro isso, né? É o cachorro. Cachorro é Agora, cachorro. se for o gato, você existe? Tô nem aí. Comida. É. Faça isso, faça aquilo, limpe minha caixa. Acho que não fez direito. Gente, ela foi uma atriz. Ela foi uma atriz, você, Carol. O meu cachorro, ele ia falar assim, vamos comer? Vamos comer. Eu ia falar, mamãe, para de falar com voz de criança. Eu acho que também seria isso, mas eu acho que eles gostam, falariam, Eles gostam. para de achar que manda, você não manda nada aqui, quem manda na casa é a gente, tipo, É. não é você, né? Aceita que dói menos. E aí, vou pra última pergunta, e eu acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Um pet pode mudar o humor da casa? Pode não, ele muda. Ele é a função dele, acredito. É lógico que se você tiver um humano muito ruim, ele muda o humor do pet, né? Mas eu acredito que dentro da maioria o pet tem essa função, sim. Com certeza, né, Carol? Ai, gente, é tudo, né? Nada como você chegar em casa, né, e ter, né, os bichinhos, a tartaruga, o passarinho, o cachorro, o gato, eles estão ali recepcionando a gente todo dia feliz porque a gente chegou, né? É sensacional, eu sou suspeita. Não tem como não ficar sem. Não. Eu falo que boas pessoas nunca ficarão sem animais. Isso é verdade. Nossa, adorei essa frase. É aprender. Eu acho que a gente tem que só aprender com isso. Eu brigo sempre, olha, quando for embora, não quero mais. Aí daqui a pouco já tem É. outro lá. Ai, nossa, Vivi, não sei o que acontece, né? Foi aí que eu cheguei em 9. Então, assim, né? Hoje temos 9. Para encerrar o programa aqui, eu vou fazer os agradecimentos. Fitofórmula, Espaço Taori, Doutora Roseli Andrade, Umbu Espaço Terapêutico, Fest Escovas Guarujá e também os parceiros do nosso cenário aqui, Lupinheira Arquiteta, Casarro, Caioa e Digital Impressões. Carol, não tenho nem o que falar, assim, gente, foi uma aula pra mim, né, foi uma aula, um aprendizado, já vou colocar coisas em prática hoje mesmo, essa história do coraçãozinho, né, preciso dar uns comprimidinhos, já vai ser desse jeito. É muito melhor, né? Com Muito proteína. obrigada pela presença. Imagina, eu amei estar aqui, de verdade. Eu que agradeço obrigada, mais uma obrigada, vez, viu, meninas, Carol? obrigada. Não, gente, foi sensacional, né? E a gente tem uma cidade aqui, né? A gente mora numa cidade que gosta muito, né, de pets, Sim. de cachorros, né? Enfim, então eu acho que esse programa, né, foi muito aguardado, muito esperado e superou as expectativas, né, gente? Vai ter muito. Uma puxa outra
também é cultura e conhecimento. Então fiquem aqui com a gente, todos os domingos, às 21 horas, aqui na TV Cultura Litoral. E agora, até semana que vem, né? Até semana que vem. Tchau, tchau.